Olá pessoal, tudo bom? Estou fazendo meu vídeo aqui sobre o cluster. Aí assim, eu estou usando minha máquina física e duas máquinas virtualizadas. Vou fazer um cluster de um servidor web com balanceamento entre os dois. Vou estar utilizando aqui o ISS Web, própria Microsoft. Para isso, utilizando o Windows Server 2012 R2. E vou passar aqui, já está pronto na verdade meu cluster, mas vou demonstrar quais são os passos aqui que foram feitos. Então assim, primeiramente eu criei uma pasta chamada site NLB. Dentro dele eu criei um arquivo HTML simplesinho com IP apontando para esse meu servidor 1 e no servidor 2 mesma coisa. Criei uma pasta apontando para o servidor 2 aqui em si. Deixa eu pegar aqui esse aqui. No servidor 2, site NLB, meu arquivinho index aqui, apontando para o IP 17, que é o IP dele. Podemos confirmar aqui. IP 17, IP 115. Ok? Essa é a primeira coisa que tem que ser criada. Por quê? Porque nós vamos utilizar isso para testar depois na web. Feito isso, o que vai ser preciso? Eu criei essa terceira máquina virtual minha aqui só para demonstrar o que precisa ser instalado. São duas ferramentas. Você precisa instalar duas funções, na verdade, não são ferramentas, duas funções do Windows. Uma é o Web Server ISS e outra é o Network Load Balance, que nós vamos fazer o balanceamento e o servidor web. Instalou? Primeiro passo, vem na máquina virtual 1, na primeira máquina, vai ser virtualizada. Foi virtualizado e está configurado. Eu vou configurar agora o cluster. Como vocês podem ver aqui, está apontando o IP 192.168.1.16. Não é o IP da minha máquina primeira e nem da segunda. Esse IP é o IP que eu estou utilizando virtual do cluster. Tá? Isso você vai configurar aqui, ó. Você vai vir aqui no Network Load Balance. Você vai criar um cluster. Você vai apontar para o teu IP local. Esse aqui é o 11, que é o IP da minha máquina virtual aqui. 11, como vocês podem ver. Você vai dar um next, vai deixar o padrão aqui. Aqui você vai adicionar esse IP 192.168.1.16, é aqui que você vai colocar. Aqui você vai definir 192.168.1. Vou colocar 23, vamos supor. Feito isso, dá um next. Next, next e finaliza. Desculpa. Não é aqui, é aqui, ó. Aqui que você vai definir. 2.168.1.23, por exemplo. Deu OK, next, né? Aqui eu vou colocar multicast. Next, finish. Aí vocês podem ver ali como aí aqui ele vai, olha, já tá pendente, ó. Depois ele vai mudar para convergente, né? Então aqui você vai adicionando as máquinas, que foi o que eu fiz. Então fiz isso aqui, a minha primeira máquina virtual, como vocês podem ver, tem IP 15 e 17, né? Então, o IP 15 é da minha máquina virtual 1 e o 17 é da minha segunda máquina virtual. Então, essa configuração você tem que fazer em ambas as máquinas, tá? Essa configuração que eu acabei de fazer aqui, essa terceira máquina virtual. Posteriormente, você deve ver
vai vir aqui, deixa eu ver qual que é essa aqui, essa é a minha segunda máquina virtual. Então aqui eu vou mostrar para vocês nessa máquina de teste aqui. Feito isso, na máquina 1, na máquina 2, na 1 e 2 você vai ter que fazer esse passo aqui, ó. Vai vir aqui e vai criar um site. Pode dar não mostrar mais e dar um não aqui. Aqui em sites você pode vir aqui e parar esse default, né, que é o site default que vem, e criar um novo site. Eu coloquei teste MLB. Aqui você vai apontar lá para a pasta onde está aquele index, que é o arquivo. Vou supor que é daqui de usuários. E aqui você vai colocar lá o site www.testlmb.com.br. Deu OK. Pronto. Isso aqui criou o site. Você vai ter que fazer em ambas as máquinas esse processo também. Tá? Depois você vai ter que vir aqui na máquina 1 e adicionar o IP do seu segunda máquina cluster, que eu apontaria 192.168.1.11, né? Que era aquela outra. Daí você adicionaria aqui segunda máquina. Feito isso, tem mais um detalhe. Você vai ter que vir agora na sua máquina física, nesse caminho aqui, ó. Seu Windows System 32 drives /etc. No host, você edita ele e aponta lá para aquele IP virtual do cluster. Aqui, dá para aquele IP virtual do cluster, que no caso da minha máquina é o 1.16. Você vai apontar aqui, desculpa, aqui lá de base. Você vai vir aqui e apontar esse IP aqui, ó, que é o IP virtual lá da sua máquina. Entendeu? Por quê? Porque quando eu digitar isso aqui na minha página web, ele vai entender que eu não tenho um servidor DNS resolvendo esse nome. Mas eu colocando aqui, quando eu digitar isso no meu browser, ele vai buscar esse IP aqui, que é do virtual aqui, do cluster virtual, e vai me carregar. Feito esses passos, já pode testar o cluster. Se eu vir aí como é que a gente vai testar? A gente vai testar na nossa máquina física. Então, vou vir na minha máquina física. Vou digitar ali, teste, www.testlmb.com.br. Ele carregou o meu arquivo aqui, ó. Arquivinho que está aqui, um index aqui, ó. Esse arquivo aqui que é da minha máquina 1. Até aqui tem dois. Entendeu? Então ele carregou a minha máquina 1. Já corrigiu. Agora, como a gente vai testar se o cluster com o balanceamento está funcionando? Vamos vir aqui na minha máquina 1 e vou desabilitar a minha placa de rede. Desabilitei. Então, pela lógica, ele vai ter que pegar da minha máquina 2, o arquivinho ali, index, para provar que está funcionando, é o IP 17, certo? Então vamos dar um Ctrl F5 aqui. Vamos deixar ele carregar aqui. Vai ter que funcionar o balanceamento, fazendo o IP da minha segunda máquina virtualizada. Esse teste a gente se faz na máquina física da gente. Olha lá, mudou. Ó. Então automaticamente ele balanceou o cluster, migrou, continuou ativo o site web, continuou a página web em funcionamento mesmo com a minha primeira máquina virtual parada. Agora vamos habilitar novamente. Vamos desabilitar da minha segunda máquina virtual.
Vem aqui, desabilitar. Desabilitou, tem que voltar para o IP 92.168.1.15, que é a primeira máquina virtualizada ali, foi onde que eu criei o cluster, que eu configurei. Vou esperar o carregamento. Até ali sincronizar de novo. Olha lá, mudou de novo, 1.15. Então está funcionando o cluster. Então, recapitulando, vai precisar ter duas máquinas, certo? E posteriormente instalar o ISS e um Network Balance. Configurar o site, criar uma pasta em cada máquina para este teste, logicamente. Né? Criar uma pastinha, colocar ali um arquivinho só para apontar ali. Tá? Configurar na máquina 1, apontar um IP virtual para o cluster e depois aqui adicionar os hosts das máquinas demais. Eu posso adicionar 3, 4, 5, eu posso ir adicionando máquinas para fazer esse emparelhamento. Então, feito esses passos, já vai funcionar. Então, está feito o cluster, testado, comprovado o funcionamento. Muito obrigado.